Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Paulo Ganimi, trabalhei muitos anos com gestão em grandes empresas, fora do Brasil também. Em 2018, voltei para o Brasil para ser candidato a deputado federal. Fui eleito com 52.983 votos de todos os municípios do Rio de Janeiro. E agora, na última eleição para governador, fui candidato. Infelizmente, não fui eleito. E quero continuar aqui falando com vocês, dando minhas opiniões sobre política, sobre Brasil, sobre Rio de Janeiro. E esse é o nosso ponto de contato aqui, eu e você, para a gente se manter atualizado, você saber um pouquinho sobre a minha opinião do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos lá? Eu fui um dos deputados que mais economizou no mandato, recebi prêmios, ranking dos políticos, prêmio de transparência, prêmio de atuação no mandato, e a gente quer fazer com que isso seja a prática na política. Esse é também um dos nossos objetivos, de continuar aqui em contato com você, para que você tenha também capacidade de cobrar seu parlamentar, tanto na Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, seus políticos como um todo. Participação popular, participação da sociedade na política é importante. A gente tem que continuar esse trabalho, independente de qual seja o nosso papel na política. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação quando um vídeo novo entrar, deixe seu comentário, importante. Esse comentário pode ser com uma sugestão, com uma dúvida, com uma sugestão de tema para o próximo vídeo, e também dá um like. Parece pouco, mas ajuda muito a fazer esse vídeo chegar para mais pessoas e, consequentemente, mais gente está sendo informada sobre a política e para ajudar a melhorar o Brasil. Hoje vamos tratar de 3 temas super importantes. Você já deve ter visto alguma notícia, que isso ganhou grande repercussão no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. E vamos lá, enquanto a gente fala aqui, você vai escrevendo aí sua opinião, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Vamos junto! O primeiro tema é a denúncia do Ministério Público Eleitoral sobre as contas de campanha da chapa Cláudio Castro e Thiago Pampolha. Isso mesmo, a chapa vitoriosa que foi eleita, né? O governador atual, que era o vice do Witzel, foi reeleito governador. E a gente denunciou ao longo da campanha, diversas vezes, seja judicialmente, seja nos debates, na minha rede social, que ele estava usando a máquina pública para ajudar na campanha dele. E agora, o Ministério Público entendeu da mesma forma e mandou para a Justiça Eleitoral para que ele seja investigado. Eles pedem a cassação do mandato deles. E aí você vai perguntar, mas o que acontece, Paulo? Se ele for cassado, o Freixo vai entrar? É o segundo colocado que entra? Não, nada disso, gente. O que acontece é que se a chapa inteira for cassada, que é o que estão pedindo, está pedindo a Justiça Eleitoral, até porque quando isso acontece, uma coisa é o que aconteceu com o Witzel, que ele foi cassado durante o mandato por conta de algo que ele fez no mandato. Naquele momento, poderiam ter cassado ambos, tanto o Witzel quanto o Cláudio Castro. Por quê? Mas ali, se eles entendessem que ambos estavam envolvidos nos casos de corrupção e má gestão, ambos seriam cassados. O entendimento do tribunal, que julgou o impeachment do Witzel, separou, falou, o Witzel é culpado, Cláudio Castro não, e o Cláudio foi mantido como vice, consequentemente assumiu o mandato no lugar do Witzel. Nesse caso agora, é a chapa completa. Então, nesse caso, os dois são cassados, cai a chapa toda, e aí são convocadas novas eleições. E nessas novas eleições, tudo começa do zero. A única diferença é que, quer dizer, são várias diferenças, né? Mas uma diferença importante é que, se ele for cassado, ele fica inelegível por 8 anos. Isso mesmo. Então ele não pode concorrer de novo, né? Senão ia começar de novo e ele ia fazer as mesmas besteiras. Ele não pode nem concorrer para outros cargos. Agora, todo mundo, né, que seja elegível, que tenha residência eleitoral no Rio de Janeiro, pode se candidatar. Eu posso? Posso. Vou me candidatar? Não sei. Freixo vai? Ninguém sabe. Rodrigo Neves? Ninguém sabe. Então, é um jogo novo que começa de novo. Mas eu acho que, assim, se for comprovado, que eu acho que tem muita evidência e prova, a gente denunciou isso ao longo da campanha, a chapa tem que ser cassada. Não é golpe, não é nada, é algo técnico que, na minha opinião, é uma tristeza que a lentidão da Justiça Eleitoral aconteça dessa forma. E muitas vezes essa decisão ela acontece 1, 2 anos depois quase da eleição. E isso faz com que aquela pessoa ou aquela chapa que não deveria nem assumir o mandato, ela fica durante
1, 2 anos, vários meses no mandato, fazendo besteira, fazendo coisa boa talvez também, e assim a gente faz com que aquela pessoa usufrua de um mandato que não deveria, e o contrário também, aquele que deveria subir, deveria estar ocupando o cargo, fica 2 anos afastado por conta da demora da Justiça Eleitoral. Eu espero que nesse caso, ainda mais devido à importância do caso, sendo o Rio de Janeiro um estado tão importante para o Brasil, uma posição tão importante para o Rio de Janeiro, e num estado que sofreu tanto com governos corruptos, a gente tenha celeridade. E que, se for o caso, se ele tiver que ser cassado, que seja cassado o quanto antes, para que a gente possa ter uma nova eleição e, consequentemente, o estado do Rio possa ir para um caminho melhor. Outro tema que bombou nas redes, inclusive na minha rede social, um vídeo que eu falei, ele chegou aí a não sei quantos mil views e tudo mais, é sobre a emenda mercadante. Você deve ter ouvido isso, né? A lei das estatais, que é uma lei antiga, lá da época do Temer, que foi para justamente tentar evitar que as estatais brasileiras fossem usadas para esquemas de corrupção. Você já viu isso acontecer no Brasil, né? Lembra bem do Petrolão, por exemplo, né? Assim como Correios e tantas outras foram usadas para esquemas de corrupção. Fizemos uma lei boa, muito boa, rígida ou não, precisa ser atualizada ou não, acho que tem sim coisas para serem atualizadas, mas a lei ela diminuía, mitigava a chance de governos corruptos usarem as estatais para corrupção. E aí, na quarta-feira, estávamos votando um projeto bem simples, na verdade na terça-feira, deixa eu botar aqui. E aí, na terça-feira, estávamos votando um projeto bem simples, ruim já, eu já era contra, para mudar uma partezinha da lei das estatais. Dentro da lei das estatais, se proíbe que as estatais patrocinem eventos esportivos mais do que 0,5% do seu faturamento. A lei ia mudar para 2%. Já seria um bando de dinheiro, muito dinheiro, que na minha opinião o estatal não deveria fazer patrocínio de time de futebol, de evento esportivo, nada disso. Hoje a lei permite até 0,5%. E aí iam mudar para 2%. De repente, eu achei estranho. Eu estava no plenário, falei até com o meu colega de bancada, amigo Thiago Mitrô, que é nosso líder hoje. Falei, Thiago, olha, por que está todo mundo interessado em aprovar uma lei dessa agora, aos 45 do segundo tempo, final de governo, né? Não faz sentido tanto tema importante para a gente discutir. Eu acho que tem algo estranho aí. E a gente foi esperando. Daqui a pouco, a relatora do projeto vai lá e lê o parecer. E ali estava a pegadinha. A emenda mercadante. O que é isso? Hoje, na lei das estatais, quem exerce função partidária só pode ocupar cargos de conselho, diretoria de estatal, depois de 36 meses. É uma quarentena de 36 meses. Eu acho até exagerado 36 meses, eu concordo que poderia mudar. Mas a lei foi mudada na calada da noite, de repente, numa manobra política para atender a Luiz Mercadante, que quer ser indicado presidente do BNDES, de 36 meses para 1 mês. Ou seja, nada. Férias, né? 1 mês não é nada, não é nem 40 dias de quarentena. É uma vergonha, não só pela mudança que era para atender interesse específico, não era uma discussão conceitual sobre o tema, e da forma como foi feita. Ninguém viu, de repente, todo mundo estava votando a favor desse projeto. Nós, do Novo, votamos contra, e além disso a gente fez também um destaque. O que quer dizer isso? Para votar em separado uma parte do projeto. Então a gente votou primeiro o projeto como um todo, que tinha as duas coisas, o meio para 2% e também a questão da emenda mercadante, que diminuía de 36 para 1 mês. Aprovou-se um projeto com essa partezinha dos 36 meses em separado. E aí votamos depois disso o destaque nosso, do Novo. Perdemos também. O destaque, a emenda ficou lá, esse texto foi aprovado e foi para o Senado Federal. O placar foi um pouco melhor. Muitos deputados que tinham votado a favor do projeto depois votaram contra essa parte do texto, ou seja, favoráveis ao nosso destaque. Mas não foi o suficiente. E aí ela foi para o Senado Federal. Estava na pauta do Senado dessa semana, mas eu acho que a repercussão foi tão grande
Bolsa caiu, Petrobras, a ação da Petrobras caiu, todo o cenário político, econômico, imprensa bateu forte nisso. O presidente do Senado tirou da pauta dessa semana. Vamos ver, tem sessão ainda semana que vem, última semana antes do recesso, mas pode ser que ela não avance. E você tem um papel importantíssimo, fazer pressão lá no Senado Federal para os senadores não deixarem esse projeto avançar. Eu não sou contra rediscutir essa lei. Acho que faz sentido, pode ser aperfeiçoada, sempre é possível. Depois que você faz uma lei, ela fica anos em aplicação, é possível que você depois entenda as coisas boas, as coisas ruins e aperfeiçoe. O que não pode é ser algo tão drástico, de 36 para um mês. Segundo ponto, também não pode acontecer é ser feito isso por uma questão casuística, ou seja, para atender o interesse específico de uma pessoa, nesse caso, a Luiz Mercadante. E a gente descobriu que, na verdade, não é só ele o interessado não, gente. Tem muito deputado que não foi eleito e que tem interesse em assumir cargos em estatais. Eu acho isso até normal, legítimo e tudo mais, mas respeite o prazo previsto na lei. Um mês não dá mesmo. E a gente tem que lembrar, gente, que além do conceito, além do casuísmo, além disso tudo, quem é a Luiz Mercadante? A Luiz Mercadante é um dos réus da Lava Jato, né? Então, o que a gente está vendo aqui é toda uma articulação antes mesmo do governo assumir, antes mesmo do Lula voltar à presidência da República, para que todo aquele aparato, aquele esquema que destruiu o Brasil, retome o poder. Ele fez discurso bonito na campanha e tudo mais, teve gente que ou aceitou ou fingiu que aceitou, mas na prática a gente sabia. E agora ele não está nem fazendo, não está nem fingindo, não está nem escondendo. Botou lá Fernando Haddad como ministro da Fazenda, a Luiz Mercadante como presidente do BNDES. Gente, se está começando assim, na verdade, antes de começar, imagina como é que vai terminar. Quer dizer, dá para imaginar, né? A gente já viu isso no passado. Vamos falar de coisa boa também, né? Não só tem coisa ruim, não. A telemedicina, ou melhor, a telesaúde, foi aprovada agora em definitivo. Projeto de lei de iniciativa da Adriana Ventura, minha colega, amiga de bancada, e que a gente é coautor, eu fui coautor, acho que quase toda a bancada do Novo. Ele foi aprovado agora em definitivo. É lei. Na verdade, não é lei porque precisa que o presidente sancione ainda, mas já está aprovado no Congresso Nacional. E aí você vai falar, mas vocês não aprovaram isso lá no passado? Que a gente conseguiu aprovar na época da pandemia, no auge da pandemia, que ela fosse válida a telesaúde só para o período da pandemia. Mas depois de tanta repercussão, de tanta polêmica, né, alguns órgãos, algumas entidades que eram contra perceberam a vantagem disso e agora a gente conseguiu aprovar para sempre. Ou seja, o Brasil vai poder usar a telesaúde em definitivo. Qual é a vantagem disso, Paulo? Bom, primeiro, barateia exame, consulta, até mesmo outras coisas. Pensa só, com 5G hoje, que você vai poder ter, que está avançando no Brasil, é muito mais fácil você ter acesso à saúde de forma digital. E aí você que mora no interior do Rio ou de qualquer estado, poxa, tem um baita especialista em outro estado, na capital, em qualquer lugar. Você não precisa se deslocar para ter atendimento, tratamento e tudo mais. Você que tem dificuldade de locomoção, aquela senhora que não consegue se locomover, aquela pessoa com deficiência, aquela pessoa que não tem dinheiro, às vezes para pegar um ônibus intermunicipal, ou até mesmo um ônibus aqui dentro da cidade, que sai caro, ela vai poder agora fazer as coisas através da internet. Tudo pode ser feito. Claro, que for mais complexo, que necessite uma avaliação local, continua como sempre. Mas agora a gente dá segurança jurídica, dá condições para que a saúde possa ser tratada de forma moderna, digital. Então a telesaúde agora é uma realidade em definitivo no Brasil. E por que eu falei telemedicina não, telesaúde? Porque quando a gente fala de telemedicina ou de medicina, eu aprendi isso recentemente, por isso que eu estou explicando aqui também. A gente está remetendo a quem? Ao tratamento médico, exclusivo praticamente à especialidade médica. Quando a gente fala de telesaúde, a gente abrange outras especialidades, né? Então isso é importante a gente pensar, que a aplicação não se dá só para consulta médica não. Psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Tudo isso agora pode ser feito dentro, claro, de regulamentação que vai ser feita posteriormente pela agência reguladora, mas que pode ser feito com segurança e com tranquilidade para você. E aí, o que você achou do boletim político do Galinha de hoje? Esse é o primeiro, estamos começando. Se gostou,
partilha, fala para os amigos, manda nos grupos de WhatsApp na família e a gente vai com isso, continuando vigilante com os nossos políticos, Poder Executivo, Poder Legislativo e até mesmo do Judiciário. Então, vamos trabalhar. O Brasil não pode parar, a gente precisa muito de gente séria, gente competente, gente ética como você para continuar vigilante. A nossa política necessita disso. Tem muita gente querendo usar a política para se beneficiar. Se nós, cidadãos do bem, que queremos uma política melhor, não trabalharmos de forma árdua para manter essa vigilância e manter e garantir que o Brasil vai ser melhor, a gente sabe o caminho que vai dar. Tá difícil, o momento não é fácil, a gente sabe disso, mas é possível e é importante ainda mais que você fique de olho. Então, vem comigo, vamos lá, toda semana agora você vai estar aqui comigo falando sobre política, ouvindo meus comentários sobre os últimos acontecimentos. Se tiver uma sugestão, uma dúvida, quiser saber qualquer coisa, manda aqui no comentário ou manda no WhatsApp também. Vamos junto. Uma boa semana para você e até semana que vem.